Olá, meu segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Dentro das possibilidades dessa quarentena perpétua que estamos vivendo. Depois de 2 semanas sem vídeos, vamos retomar aos vídeos. Esse é o vídeo de número 4, Urbanização 4. Nas 2 semanas anteriores, eu deixei apenas uma atividade pedindo para você listar alguns problemas sociais urbanos e alguns problemas ambientais urbanos. Tiveram alguns alunos que fizeram da própria cabeça, alguns pesquisaram e fizeram uma lista, outros foram lá na internet, deram Ctrl+C e Ctrl+V, enfim, né? Fizeram, cada um de acordo com a sua consciência, porque o aprendizado é individual. Então vamos para o nosso vídeo de número 4 aqui, vamos para o nosso slide que vai tratar sobre os problemas sociais urbanos no Brasil, né? Esse é o primeiro. Depois os problemas ambientais urbanos. Então nós temos vários, né? Aqui tem segregação socioespacial e gentrificação, déficit habitacional, invasões e favelas, ausência de mobilidade urbana, falta de infraestrutura, inchaço das cidades, desemprego, saúde, educação, violência e exclusão social. E o título é Problemas Sociais Urbanos. Então, quando você estiver diante deste assunto, você de cara já vai jogar na sua cabeça aí que a urbanização no Brasil começa lá muito forte na década de 1930 com o processo de industrialização, que é o nosso próximo assunto, né? Se der tempo aí, senão vai ficar para o segundo semestre. Começa muito forte no processo de industrialização e o Brasil vai se tornar um país predominante urbano em 1970. Então, esses problemas sociais e posteriormente os problemas ambientais que serão tratados, alguns, eles vão partir desta data. Se você tiver essa noção de jogar industrialização em 1930, o Brasil se torna predominantemente urbano em 1970, fica muito mais fácil para você interpretar algumas questões. Nós vamos tratar de dois aqui que vale a pena ser falado, né? Esses dois que estão marcados aqui. Por exemplo, aqui os que não estão marcados, ausência de mobilidade urbana. Esse assunto é relacionado aos grandes congestionamentos que existem nas grandes cidades, né? E não precisa de ser apenas uma grande cidade, né? A nossa cidade, o nosso município de Gurupi conta com aproximadamente 85 mil habitantes. E nos horários de pico, né, pela manhã, na hora do almoço e à tarde, você encontra um certo congestionamento ali nas avenidas principais da nossa cidade. Para quem vai para a escola, né, observa aí que a maior parte dos alunos aí, o pai leva o pai ou a mãe mais o aluno. Quer dizer, um carro carrega 5 pessoas e aí dentro desse carro tem apenas 2. Reproduz isso aí dentro de uma grande São Paulo, por exemplo, né? Um carro que carrega 5 está carregando apenas 2 ou uma. Professor, então qual é a solução? A solução é o transporte público de qualidade. Eu sempre falei nos colégios que eu já trabalhei que se eu pudesse eu não teria automóvel de forma alguma, porque só é gasto. É bobo, para dizer assim, é bobo quem pensa que automóvel é status social, né? Se eu pudesse, eu não teria, porque não precisaria gastar com combustível, nem com estacionamento, nem com pneus, nem com revisões, nem com seguro, nem com preocupação com automóvel e tantas outras coisas. Há só desvalorização em você comprar um automóvel. Mas no caso de países subdesenvolvidos como o Brasil, em que o sistema de transporte público não é de qualidade, a motocicleta ou o automóvel, o carro, ele acaba sendo que uma certa independência. Ele acaba sendo que certa liberdade para quem compra, né? Essa possibilidade de ir e vir sem depender de horários de transporte público. No caso das grandes cidades, nas grandes cidades aí, há incidência dessa ausência de mobilidade urbana. Até existem muitas pesquisas, muitos cursos já de faculdade voltados para essa área, para deixar para se fazer um estudo para melhorar a mobilidade urbana. E a falta de infraestrutura em todos os aspectos, tá? Desde o asfalto até a coleta do lixo, o tratamento, a água
tratamento de água, coleta de esgoto, tudo isso. O inchaço das grandes cidades nós já vimos que é decorrente então desse processo de industrialização, né? Muito desemprego, e aí tá, se você não se qualifica, na verdade assim, arranjar um emprego, ter uma profissão já é muito complicado, e se você não for qualificado, aí é pior ainda, né? Se você só for mais um diante da grande massa, a possibilidade de você ficar desempregado é muito grande. E ao longo dos anos, dos séculos, alguns empregos vão se extinguindo, vão deixando de existir. Por exemplo, aqui em Gurupi, nós temos grandes supermercados que empregam muitas pessoas, né? Tem muita gente que trabalha como caixa de supermercado. Em São Paulo, se eu não me engano, em Palmas já tem. Nos Palmas eu não vou garantir, mas em São Paulo eu sei que já tem supermercados em que o próprio cliente passa a sua compra, que não há trabalho nenhum em você mostrar o seu código de barra, o código de barra do produto para a leitora, e não há dificuldade nisso, então você mostra ali, faz o registro da sua compra e paga com cartão de crédito, né? Então é um tipo de emprego que daqui a alguns 10, 15 anos realmente vai ficar obsoleto. Ou antes ainda da geração de energia elétrica, onde tinha ali as lamparinas, né, pelas ruas dentro da Europa, que alguém passava num certo horário apagando ali as lamparinas. Ou mesmo quem era datilógrafo, não existe mais máquina de datilografia. Então, existe uma série de empregos que vão ficar obsoletos, vão deixar de existir, né? Por isso que a gente sempre incentiva que você busque cursos, que você tenha outro idioma, se houver a possibilidade de estudar, né? Hoje, com o smartphone, aí você tem uma série de aplicativos que você pode se aperfeiçoar. O desemprego, a saúde, e nós já comentamos muito isso em sala de aula, né? Saúde, educação e violência são assuntos corriqueiros, eu nem vou gastar tempo falando sobre isso. E a exclusão social, as pessoas que não têm acesso, né? Aqui eu abro um parêntese porque tem muitos programas que os municípios, que os estados, que o governo federal oferecem em que a população, por falta de interesse, acaba não participando destes programas sociais. Então, nós temos essa característica de sempre apontar o dedo para o Estado, dizer que o Estado não faz, mas nós também não buscamos aí saber dos programas que existem dentro da minha cidade. Então vamos para o primeiro aqui. Ainda tem a introdução antes. Os problemas sociais urbanos no Brasil é marcado pela desigualdade social, pelas contradições econômicas que se manifestam no espaço geográfico, vai iniciar lá no século XX, está relacionado ao processo de industrialização, que eu já acabei falando no início do vídeo, está ligado também ao processo de urbanização. Industrialização e urbanização sempre andam de mão dada, e uma característica importante aqui é que atualmente mais de 90% de todos os habitantes do país residem em cidades com mais de 10 mil habitantes. Então isso mostra que o Brasil é um país predominante urbano, até porque quem tem acesso à terra hoje são grupos de empresários, são políticos, são famosos, são profissões que ganham muito dinheiro. Aquele pequeno produtor dificilmente sobrevive. É até difícil para ele pegar empréstimos no banco. Para ele tudo é mais complicado. Para o grande produtor, não, né? Há uma certa facilidade. Então, déficit habitacional, nós entendemos como invasões ou favelas. A própria palavra já está te explicando, é um déficit, quer dizer que falta habitações para a população dessa cidade ou desse país. Há um déficit populacional. Bom, então tem a parte mais teórica aqui. Nós entendemos como invasão, ocupação, palafita ou vila. É a mesma coisa que favela, tá? O título aqui poderia ser favela ou favelização, seria a mesma coisa. São áreas socioeconomicamente desvalorizadas, então as pessoas acabam que invadindo os terrenos mais distantes do centro, as áreas mais periféricas, ou áreas ambientalmente perigosas, como encostas de morros, né? Dentro do Rio de Janeiro, por exemplo, isso é muito forte, as encostas de morros. Número de pessoas que residem em áreas precárias, geralmente em locais irregulares ou favelas, só a parte mais teórica, tá, pessoal? Construídas em locais irregulares, já falei, tiriri, tararó. No Brasil, o déficit habitacional, segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada,
está em quase 5,5 milhões de residências, o equivalente a cerca de 8,5% da população do país. É muito complicado, pessoal. Hoje, para você adquirir uma casa, no mínimo para você fazer um financiamento aí 35 anos pagando. Um lote é 30 mil, colocando por baixo aí um lote mais distante. Dependendo do setor, pode chegar a 70, 100, 500 mil reais, etc. Quer dizer, você tem que ter poder de compra para poder ter acesso a uma habitação. E aí, quando as pessoas não têm, imagine aí os produtores saindo lá do campo, na época da industrialização, vindo morar na cidade, chegando na cidade, percebendo que a cidade é caro para se morar, o refúgio que eles acharam, a solução que eles encontraram, foi acabar indo residir nas áreas mais afastadas do centro. Aqui não tá, deixa eu ver. Acho que eu não coloquei aqui. Não coloquei não. O termo favela, nós falamos muito favela. Favela é uma flor encontrada em... Tá aqui? Não, né? Acho que tá não. Tem que colocar o óculos aqui, porque senão fica complicado. A favela é uma flor encontrada nos morros do Rio de Janeiro. Então acabou recebendo esse nome porque era encontrada em abundância ali nos morros, né, as favelas. Segregação socioespacial e gentrificação. Nós vamos ter só um slide falando sobre gentrificação. Segregação significa separar, né? Isso está dentro da sociologia. Ó. É definida como uma separação espacial, geográfica, de um grupo de pessoas em virtude de diversos fatores. Segregar é separar, é dividir. De acordo com qual critério, de acordo com qual fator. Raça, poder aquisitivo, região, etnia, educação, nacionalidade ou qualquer outro fator que possa servir como meio de discriminação. Então eu posso dizer claramente que segregar é discriminar, é você separar de acordo com alguma característica. Tem outra definição aqui, ó, separar, marginalizar, isolar o contato, distanciar algo ou alguém considerado diferente. E essas pessoas que são segregadas, elas vão habitar ou vão se encontrar ou se concentrar em locais de periferia do espaço ou periferia econômica. Por quê, professor? A palavra periferia, ela significa que está distante do centro, está em área periférica, está às margens. Não significa que é um lugar ruim, mas no mundo subdesenvolvido, no caso somos nós, Brasil, periferia se tornou sinônimo de lugar ruim, de criminalidade, né? de moradias inadequadas, de tudo de ruim que existe. Né? Tá, aqui, para quem se lembra, teve uma novela da Globo, não que eu assista novela, mas dessa época aqui eu me lembro que tinha uma novela, acho que era Paraisópolis, não sei, não me recordo, que a chamada principal, a propaganda da novela, era exatamente essa imagem aqui. Aqui nós temos dois espaços literalmente segregados, pessoal, literalmente segregados. Qual a possibilidade que você acha que uma pessoa que reside nesse bairro aqui ou nessa região de ter um contato social com essas que moram aqui? Só se for como empregado, né? Só se for como empregado aqui para fazer serviço aqui de roçagem, de limpeza de apartamento ou qualquer outra coisa. Se não, a possibilidade dessas pessoas que se relacionaram com essas é praticamente zero. Mas o que dá para observar? Que nós temos um espaço aqui totalmente homogêneo, quer dizer, igual, né? Entende-se que a maior parte das pessoas que moram aqui tem o mesmo nível socioeconômico, até porque eu consigo observar pelas residências, não é? E eu entendo que esse espaço aqui também é homogêneo. Então, na segregação socioespacial, eu terei espaços homogêneos de acordo principalmente com a condição socioeconômica. Nós vivemos no capitalismo, de acordo com a condição socioeconômica, eu tenho uma separação. Só que, além de ser espaços totalmente homogêneos, eu vou ter também uma separação, um espaço heterogêneo aqui no meio, que é exatamente a questão da segregação. Aqui é igual, mas quando eu olho no geral, esse espaço aqui ele é diferente. Né? Então isso é segregação socioespacial. Pode ser de acordo com vários critérios, mas geralmente o mais forte é o critério econômico. E aqui nós temos o exemplo, nessa música sempre cai quando é para se cobrar a questão da segregação socioespacial. É do Rapa, A Minha Alma.
A minha alma tá armada e apontada para a cara do sossego, seco, seco, seco. Não sei se vocês se lembram. Pois paz sem voz, não é paz, é medo, 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 medo. Às vezes falo com a vida, às vezes ela é quem diz qual a paz. As grades do... essa parte aqui que é a principal. As grades do condomínio são para trazer proteção, mas também trazem a dúvida se não é você que está nessa prisão. Quer dizer, os condomínios, né? Tem grades, tem cercas elétricas, tem vigilância, mas realmente quem é que está preso? É quem está do lado de fora ou quem está do lado de dentro? Essa é uma música que sempre cai. Por que eu estou falando? O Enem, por exemplo, é um tipo de prova que gosta de fazer essa socialização de temas. Então, se for para falar de segregação socioespacial, essa pode ser uma música, ou essa aqui também, de Cidadão de Zé Ramalho. Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição, eram 4 condução, 2 para ir, 2 para voltar. Hoje, depois dele pronto, olho para cima e fico tonto, mas me vem um cidadão e me desconfiado, tu tá aí admirado ou tá querendo roubar? Meu domingo tá perdido, vou para casa entristecido, da vontade de beber. Ela é muito grande, eu não coloquei todas as estrofes aí, mas só para você ter noção que existem muitas músicas de qualidade que tratam de vários problemas sociais urbanos. Tá. Tem um processo também de autossegregação, pessoal, né? Olha só, essas pessoas aqui estão segregadas, estão separadas economicamente. Só que esses condomínios fechados, as pessoas escolhem estarem autossegregadas. Elas escolhem estar separadas. Essas aqui não escolheram. Essas aqui elas habitaram essa região pela sua condição de não ter dinheiro de habitar uma região mais próxima ao centro e etc. Então acaba ficando mais afastado. Esses daqui tiveram a possibilidade de escolher e ao escolher eles se autossegregam, quer dizer, eles se autosseparam, eles se autodividem. Repare que existem vários condomínios que você tem tudo dentro dele. Você pode ter ali escola, você pode ter um sistema de transporte dentro desse condomínio que transporte apenas os habitantes, ou melhor, os moradores desse condomínio. Por exemplo, pode sair um ônibus daqui e ir ao centro, um coletivo que seja ao centro, que transporte que carregue apenas essas pessoas. Então, é o tipo de autossegregação, né? Quando você se separa por opção. E aí, falando de segregação, o melhor exemplo que nós temos é o apartheid, né? Um regime racista imposto à população negra pela minoria branca da África do Sul. Ele foi oficializado em 1948, né? Onde os negros não podiam circular, nem morar nos mesmos espaços que os brancos, nem sentar nos mesmos bancos, nem frequentar os mesmos banheiros, nem as mesmas lanchonetes, restaurantes. Se você for pesquisar um pouco, você vai se assustar, até, mas isso, infelizmente, esse tipo de discriminação ainda existe hoje. E ele foi findar em 1994, né, quando Nelson Mandela foi eleito. Processo de gentrificação. Esse é um assunto muito atual, que cai muito nas provas de vestibulares e Enem. O que é o processo de gentrificação? É um processo de revitalização urbana, onde vai ter muito investimento de dinheiro público, vai ser marcado pela especulação imobiliária e, naturalmente, vai aumentar o custo de vida da população e mercado. Você já deve ter vivenciado isso. Determinado setor é bem afastado do centro. E aí o nível de pessoas, o nível econômico das pessoas que moram ali é o mesmo nível econômico. O pão, o pãozinho, o espetinho, tudo que se compra naquele setor tem um certo valor, né? De repente, as pessoas com melhor condição começam a comprar aquelas casas daquele setor ou lotes que estavam à venda e começam a construir casas mais sofisticadas. Casas mais sofisticadas subtende que a pessoa tem mais dinheiro, tem um poder econômico. Para esse setor já vai ser construída, por exemplo, uma panificadora melhor, vai se instalar um supermercado melhor, uma rede de farmácia melhor. E aí daqui a pouquinho aquele setor que era mais afastado, que era infestado de casas mais comuns e o nível socioeconômico era mais baixo, de repente ele agora, por esse processo de revitalização que aconteceu, porque aí a prefeitura também vai começar a fazer os seus investimentos, ele vai se tornar um setor mais caro. Professor, não entendi. Isso aconteceu muito dentro do Brasil durante a Copa do Mundo, nos setores próximos aos estádios de futebol. Se encareceu muito. Sabe que o estádio de futebol é construído distante do centro da cidade.
distante do centro da cidade, são setores mais periféricos, não tão bons assim. E aí, como houve a reforma ou construção de alguns estádios, toda aquela área começou a ser valorizada. E aí vem um grupo de empresários e compra ali um quarteirão e constrói um edifício, vem rede de supermercados e compra aqueles mercados pequenininhos ali e coloca uma rede maior. Então há naturalmente um processo de revitalização urbana. Professor, por que está tendo aí especulação imobiliária? Especular é você esperar que aquilo se valorize. Aqui nós vamos tratar de uma ferida, mexer na ferida aqui, que é a questão do roubo que existe, né? Se eu tiver contato político, tem um setor aqui dentro de grupinho, um setor qualquer, ele está bem afastado, o lote lá está R$10.000. Ninguém quer ir para lá, está longe pra caramba. Aí de repente, eu por ter contato com o setor, né, de político, o setor público da cidade, eles me falam que ali vai ser construído uma indústria, sei lá, alguma coisa que vai valorizar o setor. Sabendo disso, eu já vou lá, compro todos os lotes que tem, e aí eu estou especulando, estou esperando que se valorize. E aí a prefeitura vai. Professor, pode acontecer? Acontece demais. As próprias pessoas que estão no poder público, não estou dizendo que é uma lei, tá? Presta atenção, não estou dizendo que é uma lei, estou dizendo que acontece dentro de países, acontece dentro do Brasil também. A pessoa está dentro do setor público, ela compra, vai lá e compra certos lotes. Para valorizar aqueles lotes, a prefeitura faz uma praça, faz alguma obra de infraestrutura, valoriza o setor, o lote fica mais caro, pronto, eu que comprei barato, vou vender caro, e aí eu vou ter dinheiro, vou ter lucro através da especulação imobiliária. Então o processo de gentrificação é exatamente esse que você está vendo aqui, para quem não entendeu ainda. Há, passo a passo, a revitalização. Você repara que a bicicleta aqui está jogada no meio da rua, o prédio todo destruído. Aqui já tem pessoas no terraço, uma bicicleta encostada, um quadro mostrando arte, uma mulher aqui com uma bolsa. E aí, o que era barato aqui, agora, depois do processo de gentrificação, ficou caro, né? Por exemplo, onde está sendo construído o shopping, aqui em Gurupi, né? O shopping de Gurupi, aquela área ali, que antes não era nada, era só mato, foi super valorizada, né? E aí, dentro de um país subdesenvolvido, eu tenho dinheiro, eu vou ter um status diferente da maior parte da população, né? Nós temos concentração de renda. É tão engraçado quando a gente fala disso, pessoal, que quando você olha para uma cidade, os setores ricos e os bairros pobres, você percebe muito bem o que é a concentração de renda. O que tem mais dentro da cidade? Dentro das cidades, principalmente aqui na região norte e nordeste. A região centro-sul do Brasil, digamos que ela é menos desigual, tá? Não quer dizer que ela tenha igualdade, mas ela é menos quando comparada com a região norte e nordeste do Brasil. O que tem mais dentro dessa cidade? Setores de rico ou setor de pobre? Setor de pobre. Então isso mostra a concentração de renda. Essa charge aqui é bem bacana, porque mostra literalmente aqui o processo de revitalização, né? Sai para lá. Olha aqui esse também. Então esse setor que era habitado por pessoas de nível econômico mais baixo, de repente agora vão ter que ser expulsas, vão ser excluídas. E a última aqui, olha filha, aquela casinha lá embaixo, a mamãe morava quando era criança com a vovó e o vovô. A gente teve que sair de lá, virou patrimônio. Um empresário paulista comprou tudo. Aqui está o centro histórico e agora aqui virou comunidade. É um processo de gentrificação, pessoal. Enem gosta de cobrar, vestibular gosta de cobrar. Gentrificação, processo de revitalização urbana, onde tudo vai ficar mais caro através dos investimentos, através de infraestrutura. E aí você acaba não tendo dinheiro para poder habitar. Eu moro aqui no setor Borro de Lins 1, cheguei aqui em Gurupi em 2008. Eu me recordo aqui dessa região, quando eu tinha, deixa eu ver quantos anos, 13 anos de idade, a escolinha do Cruzeiro estava aqui na região fazendo uma peneira. E eles marcaram a peneira aqui no Resendão. Eu moro do lado do Resendão, aqui na Rua 10. Eu me lembro o que era esse setor aqui, era só mato, só tinha o estádio, só tinha o campo, era só mato. Isso há 12 anos atrás. Olha, 12 anos não é muito tempo, pessoal. Então, quem adquiriu o lote, quem adquiriu aqui naquela época, teve uma supervalorização muito grande. E hoje a gente consegue aqui, a gente observa algumas casas que nesses 12 anos deixaram de existir, que foram dando lugar para casas
melhores e etc. É o processo de gentrificação. Tá? As pessoas que não têm esse dinheiro, elas acabam sendo empurradas para os setores mais afastados. Então, falamos de dois problemas sociais urbanos, o processo de gentrificação e o processo de favelização. Um está ligado ao outro, né? Agora vamos para os problemas ambientais urbanos no Brasil, também decorrentes a partir do processo de industrialização e do processo de urbanização. Perfeito. Vamos lá. Então nós temos aqui poluição sonora, poluição visual, ilhas de calor, acúmulo de lixo, poluição da água, redução da camada de ozônio, chuva ácida, desmatamento, efeito estufa e aquecimento global e inversão térmica. E tem outros aí que não estão aqui, porque senão ficaríamos aí falando o mês todinho só disso aqui. O que é interessante? Qual deve ser o seu posicionamento diante desse conteúdo? Pense sempre o seguinte, é um fenômeno, isso que está sendo falado, essa questão que eu estou respondendo, é um fenômeno natural ou é um fenômeno antrópico? Quer dizer, ou ele é naturalmente, ele existe naturalmente, ou ele foi assim feito pela interferência da ação humana. Ou ele é natural e foi agravado pela ação humana. Então sempre se posicione dessa maneira. Primeiro aqui a poluição sonora, me desculpe aí os fãs de Marília Mendonça, mas particularmente eu não gosto, então quando eu vou trabalhar esse tema eu gosto de colocar como poluição sonora, tá? É uma opinião, tá? Desculpe aí se você gosta, tudo bem. Tranquilo, então vamos para a poluição sonora. Existe algumas leis e existem algumas definições teóricas, tá? E é importante a gente passar sobre cada uma delas. Então a poluição sonora é o excesso de ruídos que afeta a saúde física e mental. É o alto nível de decibéis provocado pelo barulho constante proveniente de atividades que perturbam o silêncio ambiental. E a poluição sonora é considerada crime ambiental, podendo resultar em multa e reclusão. Reclusão quer dizer a sua apreensão, viu? De 1 a 4 anos. Você que fica ouvindo o som alto aí e fala que o vizinho é chato porque fica pedindo para você abaixar o som, é crime ambiental, tá? Fique ligado nisso aí. No Brasil existem muitas leis. O problema é que a gente acaba não respeitando e quem deve fazer com que essas leis sejam executadas acaba não fazendo. Mas é lei, é crime ambiental. Professor, então eu estou cometendo crime? Não sei, vamos ver aqui a altura do que você costuma ouvir suas músicas aí. Ah, professor, eu só ouço com fone de ouvido. Pronto, vai chegar a minha idade surdo. Porque tem gente que coloca o fone de ouvido muito alto. Vamos lá. O que a Organização Mundial da Saúde... Lembra que a Organização Mundial da Saúde é um departamento da Organização das Nações Unidas, que foi criado lá após o fim da Segunda Guerra Mundial, e a ONU foi criada para poder regulamentar o planeta Terra, não deixar que viesse a ter outra guerra. Então o que diz a OMS? O nível de barulho emitido nos grandes centros urbanos pode atingir até 50 decibéis, porém o que é verificado normalmente chega a 90 e 100 decibéis. A poluição sonora é considerada uma das que mais afeta o meio ambiente, perdendo apenas para a poluição do ar e da água. Para alguns ambientalistas europeus, já é considerada a forma mais prejudicial da saúde humana. Eu gosto de fazer a comparação quando você vai num show, numa casa noturna, você fica exposto àquele som muito alto, quando você chega em casa, que você deita, toma o seu banho, deita para dormir ali, fica aquele zunido, né, no ouvido o tempo todo. Nós ainda temos a possibilidade de viver numa cidade de 85 habitantes, mas quem já teve a oportunidade de morar nos grandes centros e nas capitais sabe que esse barulho é ensurdecedor. E você, infelizmente ou felizmente, acaba se acostumando com ele. O nível de barulho admitido nos grandes centros urbanos pode... Ah, já foi, né? Beleza. Legislação. Entre as leis federais, a Lei de Crime Ambiental 9.605, de fevereiro de 1998, dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, em seu artigo 54. O que essa lei fala? Causar a poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana pode resultar em pena de reclusão de 1 a 4 anos, além de multa. O que é exposição a esses níveis muito elevados de barulho pode causar na saúde humana? Depressão, problemas auditivos, dor de cabeça, insônia, agitação, dificuldade de concentração, dificuldade de relaxar, mau humor, tensão, angústia, perda de audição, agressividade, perda de memória, aumento da pressão arterial, cansaço, gastrite, úlcera, queda de rendimento escolar e no trabalho, insônia e estresse. Isso aqui são algumas doenças ou alguns danos que são vinculados à poluição sonora.
Quando o ruído é maior do que 70 decibéis, o corpo fica em estado de alerta constante, mesmo quando dorme. Foi o exemplo que eu falei, né, agora há pouco, quando você vai a um show. E aí há a liberação de hormônios que podem levar a doenças cardiovasculares e hipertensão. O aparelho aditivo é o órgão mais afetado e vocês sabem que não tem como recuperar, né? Até onde eu sei não tem como recuperar, né? Por exemplo, com uma visão que você tem uma cirurgia e tem óculos, a audição você vai perdendo aos poucos. Ah, tem aparelho, professor. Não sei se é igual não, viu? Por esse tipo de poluição, os danos podem ser graves, a exposição frequente ao ruído excessivo provoca sensações de ouvido tampado e também o zumbido permanente. Aí, aqui, só para a gente ter uma noção da questão de decibéis, uma torneira gotejando 20 decibéis, vento fraco entre as árvores 20, música baixa 40, conversa tranquila 40, 50, isso aqui é porque não é na sala de aula, né? Na sala de aula deve chegar aos 200 decibéis. Não aqui no IFTO, porque aqui no IFTO é diferente, né? Ambiente de trabalho 50 decibéis, restaurante com movimento 70 decibéis, trânsito 80, secador de cabelo 90. Atenção meninas aí, os meninos de cabelos grandes que utilizam secador 90 decibéis. Caminhão 100, britadeira 110, buzina automóvel 110 e turbina de avião a jato 130. Isso aqui é bem bacana, vou até parar para você fazer um print se você quiser aí. Poluição sonora de acordo com a OMS até 75 decibéis é o nível aceitável de ruído, até 55 decibéis, hein? Tá aqui, ó, até 55 decibéis, então até 55. Eu tenho aqui um bebê chorando. Tá? Depois você pode passar um por um, que é o passarinho 5 decibéis, a torneira gotejando, tem todos aqui. A moto, piano, telefone, caminhão, tiro. Tem um monte aqui, você pode olhar. E aí tem até a questão da tolerância, quanto tempo que você pode ficar exposto. Sala de aula, tá aqui, ó, 75 decibéis. Por que não colocou o tempo aqui pra gente, né? Caramba, vamos lá. Isso aqui também é bacana porque é o mesmo intuito, mas foi mais diferente, né? Traz aqui a questão dos decibéis. Isso aqui, pessoal, foi feita uma pesquisa dentro dos Estados Unidos e aí foi verificado que alguns pássaros, uma espécie de pássaro em específico, não me recordo o nome, está entrando em extinção. Com o estudo comprovou-se que esse pássaro está entrando em extinção porque essa espécie não está conseguindo se reproduzir. Por que não reproduz? Porque o macho, a fazer o seu galanteio ali, fazendo o seu barulhinho, assobiando, a fêmea não consegue ouvir, porque na região onde ele habita, o habitat natural dele, foi construído várias rodovias, várias indústrias, então o barulho dos automóveis, o barulho da indústria, acaba que sucumbindo o galanteio do pássaro. E, coitado, agora você imagina, como a fêmea não consegue ouvi-lo, ele não consegue se reproduzir, e esse pássaro está entrando em extinção. Parece brincadeira, né? Eu estou levando um tom de brincadeira, mas é muito sério, porque isso mostra o grau de interferência da ação antrópica sobre o espaço natural. Você vê uma espécie sendo extinta por uma poluição sonora. Geralmente a gente dá muita ênfase para a poluição dos rios, poluição do solo, e a sonora fica de lado. Tá aqui uma curiosidade para vocês. Isso aqui é dentro de São Paulo, pessoal. De acordo com a legenda aqui, foi feito um estudo também. As cores mais escuras pode chegar a 85 decibéis, né? Um setor em específico de São Paulo. Eu achei bacana isso aqui também, como eles conseguiram fazer um mapeamento. E em 7 de maio é comemorado o Dia do Silêncio. Eu vou fazer um minuto de silêncio aqui. Pronto, tá bom. 7 de maio é considerado o Dia do Silêncio. Vamos para a poluição visual. Excesso de informações contidas em placas, portas, outdoor, banners, cartazes, táxis, carros e outros veículos de anúncio, além da degradação urbana, fruto das pinchações, excesso de fios, de eletricidade, como de resíduos. Pinchações até que em Urupi tem poucas, né? Mas o resto aqui, outdoors, banners e cartazes, e Dona Maria Baiana que traz a pessoa amada em 3 dias. Dona Maria Baiana eu estou fazendo para poder afastar, né? Para poder chamar, não. Tem muito aí pregado nos portes, né? Então tá aqui um exemplo, principalmente das grandes cidades, né? As grandes cidades tem muitos aqui. Fato muito triste, ano passado aqui no Colégio Valdir Lins, próximo à minha casa, não posso nem chamar de alunos, os meninos que estudam na escola, não sei se vocês já fizeram isso na vida de vocês, mas não façam isso não, pelo amor de Deus. Pegaram os cadernos, rasgaram as folhas e jogaram as folhas aqui na praça do Valdir Lins. Eu fico pensando, que tipo que mal que a escola faz para essa pessoa, né? Que raiva de graça essa? Vai ter raiva dos políticos que se candidatam, fazem promessas e depois esquecem do povo, né?
vai ter raiva de outras coisas, não da escola, que tem uma importância na vida de qualquer pessoa. Isso aqui acontece muito também durante as eleições, né? Os santinhos que são jogados. Bom, nós por enquanto não temos esse nível aqui de desenvolvimento econômico, né? Quem sabe um dia não faremos uma visita aqui para poder contemplar essa poluição visual. Opa, agora poluiu de acordo mesmo, hein? Nossa senhora, vou até passar. Bom, ilhas de calor, pessoal. Poluição visual, facinho. Agora, ilhas de calor. Poluição sonora, ação antrópica. Poluição visual, ação antrópica. E a ilha de calor é uma ação antrópica ou ambiental? Ou natural? As ilhas de calor, pessoal, são 100% provocadas pela ação antrópica, ou seja, pela ação do homem. 100%. O que é a definição dela? Maior absorção e retenção de calor. Deixa eu ver se eu tenho um gráfico aqui. Ah, tem um gráfico. Tá. Então aqui representa bem, eu tenho o centro da cidade, onde eu tenho utilização de muito concreto e ausência de áreas verdes. Essa linha vermelha aqui está representando a linha de temperatura. Deixa eu passar logo para o último slide, que já tem isso aqui. Tá? Deixa eu fazer essa aqui. Por que ocorre o efeito ilha urbana de calor, ou ilha de calor? Ou pode ser chamado também de microclima, tá? A ilha de calor pode ser chamada de microclima urbano. Geralmente aparece assim. Já ouviram falar sobre o albedo? Albedo é a capacidade de reflexão da radiação solar de uma determinada superfície. Professor, não entendi. Quando você sai vestido da sua casa com uma camiseta preta, você tem a sensação de calor. E essa sensação é verdadeira porque essa cor escura, ela acaba aqui absorvendo mais calor. E aí sua mãe fala, menino, coloca uma roupa fresca. Você vai lá e coloca uma cor mais clara, né? Um branco, um azul bebê, alguma coisa assim, né? Para poder não absorver tanta energia do sol assim, tanto calor. Aí quando você pensa no centro da cidade, você tem tudo feito ali de concreto, né? Além de ser concreto, tem a cor escura, então tem a capacidade de absorver mais, a capacidade de absorção maior dessa energia. Então aqui tem um exemplo de zona rural e a cidade, tá? Zona rural, como você não tem toda esse concreto, aqui vai ser muito mais fresco. Quem mora distante do centro de Gurupi, né? Ou no setor que mora tem poucas casas, tem essa sensação de estar numa região um pouco mais fria dentro da cidade. Quem mora aí onde o setor é totalmente cheio de casa, tem muito asfalto, muito concreto, tem a sensação de calor. Então no centro pode chegar a 3 a 10 graus Celsius mais quente. Maior absorção e retenção de calor, acompanha o laser aqui por favor, menor e maior. Transpiração das plantas e evaporação da água do solo. Não dá nem para fazer comparação, né, pessoal? E penetração da água. Lembra que a água, quando infiltra, a água infiltra, depois ela percola. Percolação, tá? Só para a gente poder lembrar do assunto do ano passado. Isso aqui é o que cai nas provas, tá? Exatamente essa linha de calor aqui. Então, no centro da cidade. Professor, por que eu falo ilha? Porque a ilha significa um lugar único, um lugar que tem alguma característica diferente. Então, no centro da cidade a temperatura pode chegar a 32, nesse exemplo aqui, enquanto nas áreas mais afastadas, que tem mais área verde, que tem menos concreto, a temperatura tem 29. Ir a Goiás às 3 horas da tarde é querer cometer suicídio, né? Aqui já tem a característica muito quente. Durante o dia, então, se você for lá no centro, tem uma ilha de calor ali, você observa isso. Tá? Então essas são as ilhas de calor. E outra questão, pessoal, não sei se vocês se recordam, ano passado nós estudamos a área de alta e baixa pressão. Um lugar quando está quente ele está com alta ou está baixa pressão? O lugar quando está quente ele tem BP, ele tem baixa pressão. E qual que é a característica de células atmosféricas de baixa pressão? Na baixa pressão, ela acaba aqui recebendo. Opa, vou desenhar não, tá difícil. Ela acaba aqui recebendo esse ar que está em volta aí. Aqui também um exemplo, a mesma coisinha, tá? Só para representar que aqui se forma uma ilha de calor. Professor, qual é a solução para não se ter ilha de calor? E tem que ter um planejamento urbano. Nós sabemos que poucos municípios dentro do nosso país respeitaram a questão do planejamento urbano. São cidades espontâneas, né? São cidades naturais, não foram cidades planejadas. Necessita-se da área verde, né? Para poder reduzir o número de concreto ou áreas impermeáveis.
Então, se você tiver mais áreas verdes, mais parques, mais praças, entende-se que você não terá tanta concentração de regiões onde você terá ilhas de calor. Acúmulo de lixo. Eu sempre pergunto. Eu vou pausar esse vídeo aqui, que eu acho que já deu meia hora, para não ficar muito carregado na hora de passar pelo WhatsApp, tá, pessoal? Só um momentinho. Então esse é o vídeo de número que número que é esse vídeo que eu não lembro aqui mais? Número 4, né? Só um pouquinho. Esse é o vídeo número 4. Eu vou pausar ele aqui porque está dando quase 30 minutos, para poder fazer outro para não ficar muito pesado.